Raio X. Debate semanal. Ponto por ponto, esmiuçamos os temas na ordem do dia. Sábados, às 10h15, na RCV. Participe e amplie a pluralidade de pontos de vista. A todos, muito bom dia. Já sabe que é com muito gosto e prazer que estou aqui a cada sábado para trazer um tema à atualidade. E o tema escolhido para o programa de hoje é o Dia Internacional do Trabalho Doméstico, que se celebra no próximo 22 de julho e desde 2011 por impulso da Associação Internacional dos Trabalhadores Domésticos. Em termos globais, define-se como trabalho doméstico cuidar da limpeza e organização da casa, lavar e passar roupas, fazer compras, entre outras tarefas do lar. Há também o cuidador do idoso, o profissional qualificado para prestar assistência e cuidados especiais a idosos, garantindo o seu bem-estar e segurança. Há também a função de babá, que é encarregada de cuidar e zelar pelo bem-estar das crianças, auxiliando com nas suas necessidades diárias. Há um motorista particular responsável por conduzir os membros da família nas suas atividades diárias e viagens, e ainda o cozinheiro. Mas isso a nível global, porque a nível do país, e já lá vamos esclarecer essa questão, a nível do país, as funções de trabalhador doméstico são muito mais restritas. Segundo um guia do trabalho doméstico que tivemos acesso, são limpar e arrumar a casa, lavar, passar a ferro e fazer pequenos arranjos em roupas, comprar e preparar refeições. Pretende-se alargar um pouco, mas ainda não, cuidar e ajudar pessoas dependentes, como idosos ou crianças, realizar tarefas extras relacionadas com a função doméstica, como fazer compras, fazer jardinagem simples, coordenar e supervisionar as tarefas e outras atividades semelhantes reconhecidas como práticas habituais. Isso a nível de Cabo Verde. Para nos ajudar a entender o estado em que nos encontramos em Cabo Verde, nós vamos ter, e já estão aqui conosco, um painel, eu vou dizer já, pois temos um painel que é a Maria Gonçalves, presidente da Associação dos Trabalhadores Domésticos, Marcelino Monteiro, diretor de Gabinete de Estudos Estratégicos Atuariais e Relações Internacionais do INPS, e Hélio Vaz, da empresa Lar Limpo. A todos, muito bom dia. Nós aqui no programa falamos em qualquer língua que o cabo-verdiano entende. Falamos em língua portuguesa, falamos em língua cabo-verdiana, qualquer variante, de maneira que os dados estão lançados. Vamos começar por Maria Gonçalves, que é presidente da Associação dos Trabalhadores Domésticos. Essa associação existe desde que tempo? Bom dia. Muito agradeço por esse convite ali na rádio de transmite. Essa associação existe desde 2019 que não funda. Já não sei com 6 anos de existência. 6 anos? Sim. E qual que é a diferença que nós sentimos entre o momento de fundação para agora? Alguma coisa melhor? Diferença que nós sentimos melhora. Que melhora em tudo, na medida de nós desejos, em cima não merece mais. Já não dá algum espaço para frente com a criação de associação. Não te agradece. Que tipo de passo para frente? Passo para frente que não dá é o aumento salarial que já teve. Depois que não cria associação, aumenta para 3 vezes. 3 vezes? Mas ainda que atinge aquele meta certo, não te espera, mas também. Gosto está quanto? 17. 17. E qual que é a meta certo que você pensa? Nesse momento, eu devia estar na 20 mil escudos. Na 20? Sim. E quanto membro nós tem? Membros cerca de 100 e tal. Só na praia ou a nível?
só na praia. Na outras ilhas não acabei apresentar mal, não tenho contato com outros trabalhadores domésticos, está chamando, está pedindo informação a nós também. Para uma de ideias e criação, nós atrás de job e financiamento, para não ir para outras ilhas para fazer apresentação e também job forma de capacitar que as trabalhadoras domésticas, mas ainda que foi possível. Anselita pensa gosta de trabalhadores domésticos na Cabo Verde trabalham sábado. Se tu trabalha mais, se a lei está falando não tem direito, se tudo outra classe, é que pode trabalhar sábado para ser compensado. Mas na maioria se trabalha sábado, e mesmo que trabalha sábado, que sabendo, é pouca hora de trabalho, às vezes sábado se trabalha de cedo para noite, que está respeitar a lei. Quando um convida em para bem, fica assim na dúvida. Devia estar a trabalhar agora assim? Sim, devia estar, mas apesar de que mídia, e graças a Deus, não teve patrões que te respeitam, se trabalha sábado já é hora extra. Hora extra, esta paga. Mas minhas colegas que teve aquele sorte cima em mil. Marcelino Monteiro, do Instituto Nacional de Previdência Social, todos os trabalhadores domésticos estão inscritos no INPS? Bom dia, trabalhadores domésticos. Antes de mais nada, agradecer à rádio por essa oportunidade para partilhar aqui com a audiência a realidade dos trabalhadores domésticos em relação à proteção social. Também aproveitar para parabenizar os trabalhadores domésticos de Cabo Verde por este dia. Parabéns antecipados, não é? Sim, porque vamos antecipar, sim, é no dia 22, não? Que se comemora. E também aproveitar para deixar aqui um repto aos ouvintes para que essa data sirva de reflexão sobre o trabalho doméstico. Em relação à cobertura dos trabalhadores domésticos, de acordo com os dados do INE, temos em Cabo Verde cerca de 12 mil, estão estimados em cerca de 12 mil os trabalhadores domésticos em Cabo Verde, mas infelizmente a cobertura ainda é muito baixa, tendo em conta que baixa. É 20%, somente 20% dos trabalhadores que estão cobertos. Em 2004 terminamos com cerca de 2.316 trabalhadores domésticos inscritos. Espera, 2004? 24. Cerca de 2.316 trabalhadores do serviço doméstico, e infelizmente também observamos que nesses 2 últimos anos temos vindo a observar uma ligeira redução desse número, tendo em conta que em 2023, em comparação com 2022, diminuiu 3%, e em 2024, em comparação com 2023, 2%. Portanto, iríamos também aproveitar esta oportunidade para lançar o repto para todas as pessoas que têm trabalhadores que prestam o serviço doméstico, para que respeitem os seus direitos, nomeadamente a questão da inscrição na proteção social. Hélio Vaz. Hélio Vaz, de empresa Praia Limpo. Lar Limpo. Lar Limpo, sim. Estarita pensa na saneamento também. É que é tudo juntado, não é? Lar Limpo, essa empresa existe de agora? A empresa Lar Limpo foi fundada há 10 anos, mas durante 5 anos eu tinha um outro emprego, era mais part-time. É antiga imigrante? Eu não. E depois da pandemia é que foquei completamente só na Lar Limpo. Mais ou menos já temos 4 anos que funcionamos full time. E então qual é o vosso segredo? Há trabalhadores, quer dizer, alguém precisa fazer uma limpeza, não é? E contacta convosco e mandam alguém, como é que é? Nós no início
no início da fundação da empresa, apercebemos que havia uma demanda de mercado, porque havia muitos conflitos entre trabalhadores domésticos e proprietários de residentes, os contratantes. Porquê? Pela questão que a senhora disse, muitas vezes eram obrigados a trabalhar horas a mais aos sábados, tem a questão da previdência social, não cumpriam o salário mínimo, havia muitas questões o que é que estava a acontecer é que o pessoal, para diminuir os conflitos, começaram a procurar empresas para fazer este tipo de serviços, só que por uma empresa os preços praticados nunca iriam ser igual a uma trabalhadora independente, então daí tivemos que bater. É mais? Obrigatoriamente sim, porque nós temos algumas digamos assim, algumas despesas extras com um trabalhador, por isso, e quando nós entramos no mercado o mercado já estava a funcionar de uma maneira que o nosso serviço era relativamente novo aqui em Cabo Verde, então ainda há desafios neste mercado que neste momento, por exemplo, nós estamos a trabalhar a fornecer empregadas domésticas, mas é com embaixadas, cooperações, porque ainda o mercado nacional não vê, digamos assim, com bons olhos uma empresa a funcionar neste ramo. Porquê? Porque nós temos algumas exigências. Por exemplo, nós não permitimos que o pessoal trabalhe mais horas, nós não permitimos que o pessoal faça funções que não foi estabelecida no contrato que temos com os contratantes. Então, neste momento, ainda há muitas dificuldades neste ramo, que, para além de dificuldades por parte das pessoas que contratam, também há problema do outro lado, que é mão de obra qualificada, pessoal responsável, que cumpra também os seus deveres. Então, há pontos a melhorar de ambos os lados. Não é só não cumprir. Muitas vezes também o que está a levar as pessoas a vir para uma empresa é porque há falta de profissionais qualificados, o pessoal não respeita muito bem os horários, as faltas não são avisadas. Então o que é que acontece? Nós, quando temos uma empregada num determinado sítio, quando ela não pode trabalhar, nós fazemos a substituição automática. Daí a pessoa não fica prejudicada, por exemplo, no seu dia por causa de uma falta. E o que tem acontecido ultimamente com a vaga da imigração, está cada vez menos pessoal qualificada para atuar neste ramo. Então daí é um mercado promissor, é um mercado que tem muito ainda para oferecer, mas ainda há muitas pedras a serem quebradas. Duas realidades distintas: trabalhadores independentes, não é? E depois temos a empresarialização da atividade. Eu não sei qual é a relação que existe entre o trabalhador doméstico e as empresas. Neste caso, Lar Limpo, independentemente da entidade patronal, a pessoa tem de descontar, não é? Os dados estão lançados. Bom, aqui há autoridades de trabalho que devem fiscalizar, mas também o próprio INPS tem relação a esse nível das empresas? Com as empresas, bom, eu primeiramente era para reconhecer que eu não tinha noção que existia uma empresa em Cabo Verde que já prestava esse tipo de serviço. Há outras empresas. Há outras empresas. Eu não estou muito por dentro desses, mas em princípio, sendo o trabalhador, nesse caso, a prestação de serviço, porque a definição de trabalho doméstico diz que, de acordo com a legislação da proteção social em Cabo Verde, o trabalho doméstico é aquele trabalho que, ainda que informal,
ok? Não tem de existir um contrato formalizado, não? É um contrato pelo qual uma pessoa obriga, mediante retribuição, a prestar a outrem com caráter regular, sob a sua direção e autoridade, atividades destinadas à satisfação das necessidades próprias ou específicas de um agregado familiar. Ou seja... É muito vago, não é? É muito vago, não. Nesse caso, a própria lei diz que, caso a prestação de serviço com essas características tiver um caráter, ou seja, tiver como finalidade o lucro, ou seja, for feito através de uma empresa e cuja finalidade é o lucro, nesse caso já não é considerado trabalho doméstico, portanto tem de ser enquadrado como trabalhador por conta de outrem e, nesse caso, a relação com o NPS, a empresa deve inscrever os trabalhadores no NPS na qualidade de trabalhadores por conta de outrem, ou seja, devem ser incluídos no regime geral. E a diferença... Mesmo exercendo um trabalho doméstico? Mesmo exercendo um trabalho doméstico. Porque aqui a diferença não existe, digamos assim... Aliás, existe uma entidade, que é a empresa, que tem finalidade o lucro e, portanto, e como tal, deve ser enquadrado no regime geral. Enquanto que, se for uma pessoa a trabalhar num lar, ou seja, por um agregado familiar, e existindo um contrato ou não, e presta o serviço no lar, nesse caso deve ser, portanto, a especificidade do trabalho doméstico é que a pessoa diretamente presta serviço a um agregado familiar no lar, enquanto que naquele caso presta serviço a uma entidade empregadora que tem como fim tem como finalidade, a sua atividade tem como finalidade última o lucro. Qual que é a situação? Qual que é melhor? Melhor não tem que estar... Microfone está tudo aberto. Okay. Melhor é só que a associação própria se preocupação é na distinguir trabalhador doméstico. Para modo isso até houve o conflito, horas que contrataram um trabalhador doméstico, que está saber o que se deveres. Para modo, às vezes não está contratado, mas não vai cuidar de uma casa, não sabe apoio na cuida de idoso, cuida de criança, sendo que não sabemos na Cabo Verde só existe profissionais cuidadores de idosos e cuidadores de infância. Também, que essa forma de trabalho de privados é trabalhador doméstico, para e esse trabalha com outras pessoas. A nosso objetivo ali é distinguir aquele trabalho. Para saber, uma trabalhadora doméstica também cuida de um lar, sim. Faz trabalhos, tarefas básicos. Não fica, cuida de idoso ou criança, se cuida. Ou trata de jardim. Exato, para não tem jardineiro também. Se cuida de um idoso, é que pode cuidar dele, mas se rouba o lugar daquele outro trabalhador que é um cuidador. Apenas pode supervisiona, mas mesmo na supervisiona, não estou já claro que é muito correto para modi. Para um trabalhador doméstico, para limpar a casa, para preparar o almoço, que tem a hora certa, leva meninos uma menina para ir para a escola, porque pode dar atenção a um idoso que sempre tem que estar com aquela atenção a ele, ou um bebê. Ou mesmo crianças de 0 a 7 anos, é por isso que está trazendo aquele conflito. Às vezes você vai trabalhar e você fala, não, você tem que levar o menino à escola, vai à busca, você tem que dar o menino banho, job idoso. Não tem que distinguir trabalho doméstico, é cozer para modo, senão nunca se ser respeitar nos direitos. Para modo, se um trabalhador já tem essa carteira profissional, é outra coisa. Mas por enquanto não sei se não existe como fantasma, é que está a ser resolvido. Não, fantasma não, não existe, né? E que lá, mas não se está tendo um lugar de fantasma, se nunca está no lugar de fantasma, nunca estava naquele nível de informalidade. Desde que está na linha, é obrigatório. Coisa que está falta para ter carteira profissional? Coisa que está falta é o governo fazer parte, onde que desde que não cria associação, não pede para fazer a regulamentação, para modo, imagina uma pessoa contrata um trabalhador doméstico, dá uma camisa para me bater, estragou ele, que me encacei, monta ele, bom, que tem aquela formação. E ali mora que fica.
Às vezes teve que pôr para pagar uma coisa que danifica, que é justo na lei, para morte, acidente tem que acontecer. Por isso que me está falando assim, dá na nossa carteira profissional, capacitando para não pôr bem, para não prestar um bom trabalho, para evitar conflitos. E que a sua tia Flamengo, trabalhadora doméstica, já para bater inscrevido. Para a INPS, é possível um trabalhador doméstico, por exemplo, constitui uma empresa em nome individual? Sim, tem essa opção, não? De existir um trabalhador doméstico prestar serviço e ele inscrever na INPS como trabalhador por conta própria. Nesse caso, sim, não estou a recomendar pessoas que trabalham no domicílio quando, por exemplo, eles têm mais do que um emprego. Por exemplo, mulher a dias, ok? E nesse caso, sim, tem dificuldade na convencer essas entidades empregadoras para inscrever na INPS. Então, nesse caso, sim, quando tem múltiplos empregadores, nesse caso, não estou a recomendar mesmo inscrever como trabalhador por conta própria, já que lá eles têm normalmente, como mulher a dias, normalmente que tem um horário a cumprir, portanto, ele quer cumprir as regras que a gente considera trabalho, ele quer ter um hierarquia. E depois ele deve fazer uma única atividade, não é? Por exemplo, quem que tem seu emprego... Sim. Pois sim, em relação à lei, só para esclarecer ali, em relação à lei de proteção social que existe agora, de enquadramento de trabalhador doméstico, eu não estou a considerar que as pessoas que estão a fazer a seguinte tarefa: confecção de refeições, lavagem e tratamento de roupas, limpeza e arrumo de casa. Também tem questão de vigilância e assistência a crianças, idosas, pessoas idosas e doentes, tarefas relacionado com jardinagem, costura e outros similares. Portanto, tem na própria lei já te defini uma série de tarefas que é considerado como que te ajuda na caracterização de trabalho doméstico. A questão que estou a colocar ali é se uma pessoa pode ser contratada para fazer tudo aquela atividade lá ou uma única atividade. Não, nesse caso ali não saber de realidade, não fugindo da realidade de Cabo Verde. Normalmente quando a gente contrata pessoas uma família de contratar uma pessoa para prestar serviço doméstico, normalmente, mesmo não existindo um contrato, normalmente tem um acordo de início que te define qual é que é limpeza e cozinha, né? Arrumação. Normalmente é aquela assim, mas tem algumas famílias que têm necessidade, quando eles têm crianças ou pessoas idosas, normalmente isto inclui também aquele desempenho de tarefa. Não com casos ali na Tchada que tem uma enfermeira, embora já participar no concurso, e ele tem na lista que sai gosta do dia, não é? Agora falta esse modo. Então ele está tratado de uma criança desde bebê, é um babá, que é uma atividade doméstica, então é G2. Tem um que está a fazer cozinha, limpeza, não sei o quê, e ele se trabalha é só tratar daquele menino. Não é que parece já tem 5 anos, ok. Babá é um trabalho doméstico. É um trabalho doméstico. Nesse caso, licença, se a entidade empregadora deve ter a obrigação também de inscrevê-lo como um trabalhador de serviço doméstico, porque ele tem que tomar conta de uma criança, nesse caso, assim. E conforme dizer, aquele contrato, mesmo não existindo por escrito, não, contrato oral, de início, pessoas te definir, entidade empregadora, nesse caso, aquela família e aquele empregado, te definir qual é que é a tarefa que a pessoa vai desempenhar. Nesse caso, sim, quero crer que foi definido inicialmente que ele estava só a tomar conta de criança. E nesse caso, sim, conforme já foi dito ali, tem de haver respeito mesmo para desempenhar somente aquela função assim, e aquela família devia ter, ou tem a obrigação também de inscrevê-lo como trabalhador de serviço doméstico.
Não estou a falar de tem entidades patronais que têm escreve diretamente na INPS, este assumir tudo que este desconto, não é? Mas não estou a falar também de empregados domésticos que consideram que desconto é teu. De facto é verdade. Tem empregadores que colabora para pagamento de na INPS, que é solidário paga é só que te desconta salário de trabalhador, pois só de um dinheiro pouco que tem de tra, essa flexível dinheiro é pouco que troia. Mas a obrigação é de não participa com nossa parte. Mas ainda se existe trabalhadora doméstica que paga se INPS, mesmo que empregador que escreveu, está manipulando e paga ele só desse salário, esse que compensa. E também, se o senhor Marcelino está falando sobre seguro para conta própria, é uma coisa que a associação que concorda para morrer no setor de trabalhadora doméstica fica prejudicado. Depois, se hoje em dia um trabalhador doméstico pode fazer trabalho em várias casas, se todos os empregadores devem segurar, que ele também é obrigação de cada empregador, sem saber presta serviço nessas casas, cada um deve inscrever, que é uma coisa que quer levar em consideração. Para morrer de empregadores hoje, essa faz o seguinte: está abrindo mão de pôr o trabalho para 30 dias, está por uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Que já tive está falando assim, não, me põe 3 vezes por semana, para morrer, para que fica com a obrigação de inscrever na NPS. Então fala, não, eu sou enganado. Nos pede informação no lugar de direito para modo se cria um empregado doméstico de trabalho 1 vez por semana, ele deve estar segurado para modo está corre risco de apanhar acidente de trabalho. Esta doença, esta chega velhice. Então, portanto, a minha taxa, a INPS deve focar mais, principalmente na trabalhadores que já estão inscritos na INPS, então exige fiscalização de INPS para trabalho acima deve ser para modo ainda. Semana passada teve uma denúncia onde que trabalhadora doméstica já bem na NPS, ele que se empregador, e chega lá, estava a falar, uma empregadora que crê, assume mais desconto depois que por o 17 mil escuro tem que participar mais. As beias donas na balcão, então, minhas beilas, me vai falar, pô, ele também me disse dinheiro, que essa terá para trabalhar, ele mora no interior, ou que paga transporte, ou quase nada. Mas então, um funcionário falou, senhor, uma obrigação é de ser, mas já me que tem nada a fazer com ele, me fica triste. Me fica triste para morrer lá. Fiscalização que devia chamar, aquele empregador, atenção, uma coisa é que assim não crê, mas está obrigatório na lei, mas não deve cumprir. Sim, Marcelino, é mais complicado quando uma pessoa está a prestar serviço na sua família, não é? Não, que tem complicação. Aquela recomendação, conforme vamos ali, que a NPS está a fazer trabalhadores, a não saber dificuldades que às vezes empregadores de criar empregados de serviço doméstico para inscreverem em NPS. Então, naquele caso lá, se tem resistência, então de parte dos empregadores, não te recomendar aquele trabalhador para fazer aquela inscrição por conta própria, porque lá é só para garantir se proteção, mas de lei é obrigação das entidades empregadoras, independentemente do número de casas que a pessoa trabalha, inscrever empregados na INPS como trabalhador do serviço doméstico. De lei, aquela que é a obrigação. Mas ali qual é que é a fórmula? Suponhamos uma pessoa a prestar serviço segunda, quarta e sexta num casa, terça, quinta e sábado na outra casa. Ali, qual é que cada entidade patronal tem que descontar? Nesse caso, assim, por exemplo, se empregado se paga um salário mínimo, ok? Nesse caso, assim, se a pessoa está a trabalhar, suponhamos, no mês está a 15 dias. Ok? Para facilitar que ambas as partes, não estou a recomendar, nesse caso ali, que seja feita uma declaração de prestação de serviço a tempo parcial. Ou seja, no caso, suponhamos 3 dias, não? Num mês ele está a trabalhar cerca de 15 dias efetivos. Nesse caso, assim, ele está a declarar para a INPS 15 dias de trabalho, aí ele está a declarar um salário proporcional. Ou seja, respeitando aquele mínimo, que é 17 mil, nesse caso disso devia ser 16.500 escudos.
Ok? Ele está a declarar 15 dias e um salário proporcional àquele número de dias de trabalho prestado. Lá que tinha nenhuma infração à lei, ele estava a cumprir a legislação e notou já que tudo que as partes de ficar satisfeito, porque encargo para o trabalhador ou para a entidade empregador e para o trabalhador está a ser na medida, portanto, na proporção daquele período de trabalho prestado. Tem uma questão também importante que os proprietários da residência não aceitam muito bem. É no caso dos feriados. Muitas vezes eles tentam obrigar. Por exemplo, nós prestamos serviço numa residência, numa segunda-feira, num dia de semana qualquer é um feriado. Muitas vezes o pessoal tenta exigir que substituamos aquele dia de feriado por um outro dia porque a trabalhadora não tem como comparecer no trabalho. Bom, no feriado, ninguém é obrigado a trabalhar no feriado. Se tiver um acordo prévio com o trabalhador para trabalhar no feriado, podemos pagar duas vezes naquele dia. O que acontece muitas vezes é o proprietário exige muitas vezes que o pessoal de trabalho doméstico por conta própria, por exemplo, trabalha no feriado. Há a questão que a senhora disse há pouco, que é muitas vezes são contratados com um acordo. Por exemplo, aqui eu preciso a limpar e cozinhar, por exemplo, mas quando começam a fazer os serviços obrigam os profissionais domésticos a fazer outros tipos de afazeres que não estavam previamente acordados. Então, uma questão muito pertinente é o que ela disse, o que falta mesmo neste ramo é a fiscalização, a obrigatoriedade. Ninguém é obrigado a cumprir a lei. O pessoal faz o que quer e fica por si só. E neste caso, no nosso caso, neste momento, porquê? Nós neste momento estamos a trabalhar com um pessoal muito, muito restrito por causa de conflitos. Uma empresa não pode aceitar trabalhadores na ilegalidade. Eu não posso exigir, por exemplo, quando uma pessoa chega na nossa empresa para pedir um serviço, nós perguntamos qual é as necessidades daquela cliente, fazemos o orçamento segundo a necessidade que ela tem, segundo o serviço que ela pediu. O que acontece muitas vezes, que já aconteceu, e neste momento não estamos a aceitar e não estamos a trabalhar com qualquer pessoa por causa disso. Quando colocamos um profissional a fazer os serviços, eles obrigam a fazer outros afazeres que não têm no contrato, por exemplo, que temos com a contratante. E outra questão também que a forma como nós funcionamos na nossa empresa é que muito raramente colocamos uma pessoa sozinha numa casa. Por exemplo, se temos um cliente pede um serviço full time, uma empregada durante todos os dias da semana, pelo menos uma ou duas vezes por semana enviamos ou o pessoal extra ou uma equipe para fazer uma limpeza geral na residência, para a pessoa que estiver na residência não ficar sobrecarregada com o serviço, porque muitas vezes eles fazem praticamente de tudo naquela residência, mesmo fora do contrato ou fora do acordo, porque é uma situação que já está instalada e é uma questão de mentalidade. O pessoal tem muito pouco respeito mesmo por pessoas que fazem serviços domésticos. Tem uma questão que é, por exemplo, hoje meu filho acordou doente, a pessoa não foi trabalhar. Muitas vezes é realmente, às vezes o pessoal, eu sei que às vezes o pessoal inventa, mas às vezes é verdade, é realmente verdade. E há casos que pessoas despedem uma pessoa porque ela não pôde trabalhar porque o filho está doente e fica por si. Mesmo que já tem vários anos, por exemplo, a trabalhar com aquela pessoa, ela vai embora sem nenhum direitos adquiridos. Mas nesse caso não há indemnização? Devia haver, não? Muito raramente acontece. Muito raramente. Questão de... Até o pessoal que faz serviço doméstico muitas vezes deixam por si porque já recorreram várias vezes e nunca conseguem ter razão.
É por isso que às vezes não falamos ali que se favorecendo para modi, não está tendo 10 anos de trabalho, 5, 7, 8 ou 20 anos de trabalho, ou que não está sofre assédio moral, não está cansa com o trabalho, para não está humilhado demais, que está para esperar para a justiça. Lei está falando para boca abandona, mas na classe doméstica, que está para continuar com a confiança que está lá dentro. E depois mais grave, mesmo que você botava a denúncia, bota pedido provas concretas, onde ela foi pouco bom empregadores lá dentro, e mesmo que tenha um outro colega trabalhador, se criou hoje, está falando que hoje, é que sabe. Mas que está conseguindo prova PCR indemnizado. Que ele é uma coisa grave. Ainda ontem, a mim também, presidente de sindicato, atende uma trabalhadora doméstica, saí de lá quase 7 horas para morrer. Antes, no horário normal, ele tem direito a ir para tratar esse assunto, é que está dado. Para morrer, fala. Essa época é a época que tem que fazer esse filho matrícula tempo e hora para poder achar lugar. Se filha já creba a escola, no amor de Deus, ele tem que sair, ele que é encarregado de educação, para fazer matrícula. Empregadora de uma maneira que te deixa ele está falando, mas está quase te explode para morrer de que ele pedir licença para tratar aquele assunto lá. Se é que ele que vai matrícula esse filho, é quem que está mandando. Menor nunca está mandando para fazer matrícula. E depois ele tem que ir perceber se que a escola está direito para esse filho. Ele tem esses vários anos, e fala, mas essa também, que te pode aguentar, mas depois, ao que você trabalha, você pode e discute com o empregador dentro de casa para morrer se ética que está, que seguro, ele fica calado, se cria ele fica a fazer danos morais, ele fica com doença profissional, onde que nem é que tem cobertura agora. Na NPS é que tem na acidente de trabalho. Para morrer, se tem coisas que empregadores e também não só, empresas privadas também, mesmo os estados, que se te lembra, mas seguro acidente de trabalho obrigatório, não. Que te põe na ele. Por isso que certos trabalhadores estão optando para fazer esse seguro para se conta própria no acidente de trabalho. Mas na INPS, a maioria que você acredita já na INPS para morrer, que tem grande vantagem. Que tem grande vantagem, onde que me chama aquele número de inscritos que está abaixo, é para morrer aquela desigualdade social entre trabalhadores. Para morrer, se um trabalhador doméstico está fazendo esse desconto igual à função pública, se o empregador está compensa, morre que também recebe na reforma. Se desconto tal, ainda que está querendo no flá. Está mostra ver, mas se não tem 3, 4 filhos, mas não recebe abono, mas aquele que não participa. Na Câmara Municipal também é o mesmo, que os trabalhadores também recebem abono se você tiver filho. E se você tiver filho, você dá a reforma igual aquele para morrer, mas você gasta menos na despesa na NPS. Se nós esse para morrer que nunca tem reforma igual a trabalhadores de Câmara com nosso salário quase inteiro. Você a mulher estava trabalha, está chega a idade de reforma, está a reforma, onde que está direito à terceira idade, você continua a trabalhar para você dar 6 mil escudos. Agora 6 mil escudos, coisa que está fazendo com ele. Sendo que aquele mínimo do mínimo, que se chegava para 30 dias, agora, na vidiça, com doença, com montes de problemas, você está pode fica com a pedir esmola na vidiça. Para nós que nunca está que a regulamentação, para nós pode olhar bem claro, se pensão social está naquele preço, para nós que não se reforma aquele dinheiro. E ele ligou, amigo, aqui em Bequim, aquelas condições, não se estava inscrever na INPS, para ambientar igual com quem diga que participa, nunca estava aí. Não está guardando dinheiro. Ó, quem fica velho, às vezes pode servir para outras coisas. E na seguro acidente de trabalho. Não te apanha um acidente de trabalho, onde que não te fica doente, não te chega, não te marcado consulta, automaticamente. Na INPS, se o hospital está fazendo, você está pagando particular. Você fica um ano e tal, te espera para exames, a boca problema, a boca tem que trabalhar. A minha pergunta, se seguro privado se está dando mais condições, tudo doze pesa jovem, pesa analisa, para não ter o mesmo direito, tem na compra medicamento, a não seguro sem trabalho, não está pagando medicamento 100%. Na INPS, na nossa classe doméstica, ou que não passaram um medicamento que é caro, aquela parte que não está põe, nunca está pode, não está fica sem comprar. E olha que nunca compra ali coisa, está levando a morte às vezes para morte. Se não está doente que nunca toma remédio, chega lá. Tem trabalhadores domésticos que têm seguro
de acidente de trabalho? Sim, na garantia com o INPER. Ele também é obrigatório. Tem alguns que tem empregadores que cumprem, chega a segurar na INPS e na segurança em trabalho. Mas que as dias que está fugir regra, que está cumpre lei, já às vezes o empregado que está aí vai inscrever se cima na INPS segura para conta própria. Ou aqui trabalhadores domésticos bem na balcão, que é assim, não trabalha X dias, X horas, salário, logo aquele funcionário que está na balcão que está aceita, que segura para conta própria, modo e obrigação de aquele empregador. Aquele trabalhador também para a associação, a mim já me passa mal, já me vai a INPS em deixar segura para a conta própria, e empregadores que crê, coisa que não está fazendo, faz chancha no mundo, que ele é triste. A não criar uma coisa direito para nunca vive na ilegalidade. Por isso que me apela que o governo tem que saber trabalhar na fiscalização. Inspeção Geral de Trabalho, para julgar que ela para morte. Assim, o que não faz ilegal nunca cumpre morte. Não estou continuando na fragilidade. É aquilo que está falando, não sabe o que fica classe fantasma. Em relação às dificuldades que o trabalho doméstico tem a encontrar nesses dia a dia, é uma realidade, porque o trabalho doméstico ele tem essas características, não? E uma das características que o trabalho doméstico tem é que o trabalho doméstico é prestado no domicílio de pessoas. E lá não tem uma dificuldade, entidades tem poder de fiscalização, nesse caso a INPS, em relação a direitos à proteção social ou Inspeção Geral de Trabalho, que é direitos, quer dizer, fiscalização de direitos de trabalho, tem uma dificuldade que nunca tem acesso a domicílio. Ou seja, não quer haver, de acordo com a lei, acesso a domicílio só com mandado de um juiz. Aquela assim é uma dificuldade que não te reconhecer, mas isso não quer dizer que no futuro que pode ser aprovado uma lei e que te cria essa digamos assim, essa oportunidade ou te cria essa possibilidade de ser fiscalizado a entidade empregadora, nesse caso família, dentro do domicílio. Aquela assim é uma característica importante. Agora, em relação a prestações ou benefícios que empregado doméstico queria já e sublinhar que existe nenhuma discriminação em relação a trabalhadores domésticos. A única diferença em relação a prestações é somente subsídio de desemprego, que ainda é que te beneficiar, porque ainda é que te previsto na lei, mas já está na forja, digamos assim, inclusão de subsídio de desemprego para trabalhadores domésticos. Em relação, por exemplo, a pensões, não tem que ter em conta pensão de velhice normalmente. Ele te depender de algumas variáveis, nomeadamente tempo de serviço de pessoas a prestar. E salário que ele declarar o INPS durante a sua carreira contributiva. Tudo cálculo é feito tendo em conta as duas variáveis ali. Normalmente, como empregadas domésticas, ainda não saber que lei que inclui empregadas domésticas na Cabo Verde é recente, ele é somente de 2009. Infelizmente, ainda pessoas que têm uma carreira contributiva suficiente para dar uma pensão é que também aproximar daquele salário ou daquele máximo que a INPS está a pagar, que é 80% dessa remuneração de referência. Portanto, devido ao facto de ter uma carreira contributiva, ou seja, o número de anos que isto conta para a INPS ainda é reduzido, normalmente, quando não calcula aquele pensão estatutária, muitas vezes ele fica abaixo daquele mínimo que é garantido para pagamento de pensão, que é 6.000 escudos, conforme aqui já foi dito. Nesse caso, assim, digamos assim, lá está a atuar um mecanismo de solidariedade, que é a NPS de assumir aquela diferença para pagar a trabalhadores aquele mínimo, que é 6.000 escudos. Mas com o tempo, ok? Com o tempo, me acreditar que à medida que o sistema vai amadurecer, não? Empregadas domésticas vai ter mais tempo de desconto para a INPS, já com carreira, digamos, porque todo trabalhador na Cabo Verde, para vou garantir, assim não tem que ser claro, vou garantir que o máximo de pensão, vou ter que trabalhar o máximo 40 anos e vou descontar para a INPS durante 40 anos. Ok? Para vou garantir que 80%, que é aquele máximo de uma empregada doméstica, como não tem, por exemplo, nesse caso, assim, empregadas domésticas, ainda a lei é nova, é recente, tem muitas pessoas ainda que têm uma carreira salarial muito comprida. Por isso que a pensão é reduzida, e também tem que ter em conta que ele tem que incidir sobre o salário que a pessoa recebia e descontar para a INPS. Não tem que ter em conta que a proteção social obrigatória, ele é contributivo
e ele tem como objetivo principal é substituir aquele salário que a pessoa oferia enquanto ativo, não? E agora, se Estado poder pensar, nesse caso assim, outros mecanismos. Cabo Verde ainda tem algumas limitações, mas não se vê que, por exemplo, tem outros países que te pagam uns complementos para a pensão assim, lá na assistência ou ação social do próprio Estado, que é financiado por orçamento de Estado, e que te complementa pensões de trabalhadores cujas pensões é reduzido, não? Depois agora, em relação a queijo de prestação, como medicamento, que não tem que ter em conta que pessoas têm que começar a trabalhar, não tem que mentalizar na Cabo Verde que a principal função de proteção social é não criar uma poupança é que servir para pagar a gente pensão quando não já trabalha. Depois agora tem que outra prestação também que pessoas têm que ter em conta, nomeadamente cuidados na saúde, nomeadamente assistência medicamentosa. Ele é muito importante e lá que tem ele que depender de remuneração da pessoa, nem de regime que ele é enquadrado, seja ele de regime doméstico ou trabalhador por conta própria. Lá é igual para toda gente, é de acordo com a legislação. O que está definido na legislação? A pessoa tem direito com participação de INPS nesses medicamentos. E também tem outra questão, que é outras prestações, como abono de família, que também é importante. Pessoas que têm família, normalmente pessoas que têm família numerosa, ele é importante, não tem que levá-lo em conta. E lá também ele quer depender da remuneração da pessoa. O que depende da remuneração da pessoa é somente pensão, ok? E nesse caso de subsídio de doença ou de maternidade é que ele tem direito. E em relação àquele outro direito que nem é respeitado como que este direito laboral de trabalhadores que nem é respeitado ali, de facto tem aquela dificuldade, conforme vamos dizer, que é inspeção tanto de trabalho como inspeção de INPS ou fiscalização de INPS, tem essa dificuldade que é acesso ao domicílio. Não bem supor, tem uma pessoa que já teve filhos, ele receber subsídio, tem aquele subsídio de maternidade, não é? Subsídio de maternidade. Que está a depender de nível. Ele é igual para toda gente, que é? Ele é igual. Portanto, subsídio de maternidade, nesse caso assim, conforme disse, quando dizer, é um salário substitutivo, é um rendimento substitutivo do salário, ele é 90% do salário que a pessoa está a oferir. Se a pessoa tem um salário declarado na INPS de 17 mil escudos, ele te vai receber 90% daquele valor. Ele sim é igual para tudo alguém, é 90% do bom salário que vou declarar. Se ele estiver doente também, ele que pode ter salário, ele tem subsídio de doença, nesse caso de 70%, é igual para tudo gente. Agora, será que tudo família, tudo entidade patronal tem paciência que é para aguentar aquele 3 meses, não é? É outro problema, não é? Ele sim é uma questão que a gente apelar a bom senso. Qual é que é a realidade, Maria Gonçalves? A gente apelar é bom senso de pessoas, não? O trabalhador que fica prejudicado. Para modo de cima, o próprio senhor acaba de falar de subsídio de desemprego. Subsídio de desemprego é recente. Então, lá que essa discriminação já não está existindo. Para modo que nunca foi contemplado. Sendo que não está para desemprego todo dia. Não, me queria falar o seguinte: alguém teve filho e recebe aquele subsídio que é igual para todo alguém. Patrão te aguenta aquele 3 meses? Não. E está por alguém que trabalha ou está dispensa aquilo? Muito pouco que te respeita para aquele 3 meses depois alguém que trabalha ou fica sem alguém. Na maioria, trabalhador doméstico está trabalha às vezes após 30 dias de licença maternidade também. E naquele próprio que está segurado, nenhum que está pagado e te fica sem receber. Na maioria. Que está respeitado. Que está respeitado. De facto, que sim é uma realidade. Ok, mas em relação a subsídio de desemprego, só para falar que subsídio de desemprego é uma prestação recente, não? Ele foi aprovado somente em 2015. Então, na altura da sua aprovação, a INPS analisar, juntamente com autoridades, questão de inclusão ou não de trabalhadores de serviço doméstico. Não tinha um problema de trabalhadores de serviço doméstico, já tinha dificuldade de inscrição no INPS, porque
seja empregadores ou patrões, estava a alegar que os encargos é muito elevado, não? Então, não tinha por bem naquela altura lá, para que incluir trabalhadores domésticos, para que honorar que os custos tanto para o trabalhador como para a entidade empregadora. Somente para relembrar que, de acordo com a lei, aquela taxa de contribuição é de 23% atualmente, 8% é encargo do trabalhador e 15% é encargo da entidade empregadora. Então, na altura, foi decidido não a inclusão de trabalhadores do serviço doméstico, mas também não foi somente trabalhadores de serviço doméstico que foi incluído, tudo regime especial que está enquadrado na NPS que foi incluído, nomeadamente regime especial de micro e pequenas empresas, trabalhador por conta própria, não desde que tem subsídio desemprego, porque na altura não tinha por bem não honorar que os custos relativos à segurança social, porque não sabia agora que os custos para proteção social, para além da contribuição de 23%, e não tem uma situação que pessoas têm que respeitar aquele salário mínimo. Assim também foi mais um fator que pesa desfavoravelmente a inclusão de subsídio de desemprego, atribuir subsídio de desemprego a trabalhadores do serviço doméstico. Portanto, é as duas situações ali. Mas conforme ele também ser alargado. Em princípio, ele também ser alargado. Aliás, o próprio governo já anunciou desde o ano passado. Nota aguardar somente um processo de reforma de legislação de proteção social é que também abarcar esse aspecto. Situação diferente é com empresas, né? Trabalho por conta de outrem. Já tem subsídio de desemprego? Sim, subsídio de desemprego atualmente ele te cobre somente trabalhadores por conta de outrem, ok? Mas ele não sabe, ele é recente, é um processo. O senhor tem subsídio de desemprego? Tem o direito, a lei dá o direito, agora cumprir é uma outra questão. Pelo que eu sei, há muita burocracia para o pessoal conseguir aquele subsídio. Eu não conheço o processo a fundo, mas eu sei que há muita burocracia. Ali nesse caso, qual é que é o processo? Processo, acho que não é muito burocrático. Até basta, porque na legislação te dizer que a pessoa tem acesso a subsídio de desemprego, ele tem que ter o primeiro requisito, tem que ser perda de emprego de forma involuntária, não por vontade do trabalhador, mas por vontade da entidade empregadora. Ok? E também a pessoa tem que estar, durante aquele período, ele tem que estar pronto ele tem que fazer inscrição nos centros de emprego de local de serra de Porque ali nesse caso, a hora que tem uma empresa, a relação entre aquele trabalhador e aquela empresa. Sim, mas no caso de perda de emprego involuntariamente do trabalhador, o procedimento é simples. Basta dirigir para um centro de emprego de ser local de residência e ele fazer inscrição como um desempregado. Ok? Nesse caso assim, nem mexer nele vai para a NPS, ok? E a única burocracia que é exigida, ele tem que apresentar uma declaração da entidade empregadora a dizer que a pessoa perde emprego não por conta... Aí é que é o problema. Não, mas nesse caso assim, se a entidade empregadora que aceder a passar aquela declaração, a pessoa pode dirigir para a Inspeção Geral de Trabalho e a Inspeção Geral de Trabalho, nesse caso, de substituir a entidade empregadora. Porque a única burocracia. Nem sempre o que está escrito, o que é dito, tem correspondência com a realidade, não é? Qual é que é a realidade? No sindicato, sempre a hora que um trabalhador de empresas foi despedido, para o nosso sindicato é que sou de trabalhador doméstico. Esse dado aquela carta de despedimento, esse também no sindicato, não está a fazer aquela carta, se leva para a EFP, onde que está... E esta faz aquela carta sem problema? Sim, não está a fazer, está manda, se leva a EFP. Quem está faz em osso ou entidade? Sindicato está a fazer. E junto com aquela carta de empresa de despedimento, está prova. E está dado aquele subsídio de desemprego, por enquanto está desempregado. Mas só que também está a ouvir o trabalho de pôr nele, porque continua
na desemprego. E também se não fala de discriminação, subsídio de desemprego já está com 4 anos de existência. A nossa está falando só não se incluir, não se incluído. Nunca criei coisa para amanhã, não criei para hoje. Percebe? Para morrer no dia 10 e Covid que aquela coisa ali surge, e devia ser bem analisado, contemplando também quer nós, quer tudo outros trabalhadores. Nesse caso, sim, de facto, para morrer, que espera para ti depois, que te adianta, não. Também queria só também, não tenho dúvida também sempre na fiscalização de que está falando, sim. Nunca pode entrar na casa de entidade. A mim, aquele que entende na lei, para boa entrar num caso, eu que um trabalhador, se está falando que está dado casa banho, outras coisas, mas lá para boa exige, uma boca está pagado, mostra eles fazer o desconto, uma casa pagado, uma salário que está direito, então através de cartas chamadas é suficiente. Nunca está aquele desculpa se para uma lei que te permite para entrar na local de trabalho, é desculpa para morrer. Tem momentos que te exige para entrar no local de trabalho. Mas naquelas denúncias de dia a dia, que tem necessidade, vai entrar no trabalho. E basta boa buleba, boa denúncia, moça pagar o NPS para fazer desconto, ou também moça fazer outros monstratos, já está. Que mensagem, mas que lei é uma forma de resolver se é uma coisa. E depois também, se uma coisa está na lei, se que tem acesso, vamos ver que por então na lei. Quer dizer? Então fica aquele problema ali, um montão de tempo, sempre o trabalhador fica prejudicado, é por isso que às vezes o ministro fala assim, a nós não está cuida de pessoas que estão cuidando de nós. E se lei existe, se morre que alguém está contínuo agora, está sofrendo um mês bem, que está tomando medidas. Em relação à fiscalização, de facto não tem esse problema de acesso, mas tem outros mecanismos. E nesse caso assim, não está pela empregados que tem situações em que seja empregadores que te respeitam fazer denúncias para a INPS, porque naquele caso assim tem situação que não pode fazer somente através de notificação para que a gente depois cumprir obrigações. E só para dizer que denúncia normalmente também tem um certo próprio, às vezes o próprio trabalhador tem aquele receio de fazer denúncia, porque se fazer denúncia empregador te despedir. Ok? E não tem esse problema ali. Então, lá é uma situação um bocado sensível, porque a INPS é consciente de ser... Por isso é que deve ser acelerado subsídio de desemprego. Sim. É uma forma de proteção também, não é? É uma forma de proteção, mas não saber que o subsídio de desemprego, se a atribuição ainda por um período muito curto, ele que te vai resolver o problema daquela pessoa, não tem que ter em presente que o subsídio de desemprego na Cabo Verde, o máximo de meses não te atribui a 5 meses, ok? E ele te depender da idade e de tempo de pessoa de descontar para a INPS. Portanto, ele que te vai resolver a longo prazo, ou médio e a longo prazo, problemas da pessoa. Então, nesse caso de ensino, te tenta sempre a INPS, em relação à fiscalização, tem uma abordagem mais, digamos assim, pedagógico, ok? Que é tentar falar com aquela entidade empregadora para inscrever, para respeitar direito, não te mostrar qual é que é a vantagem de pessoas que estão inscritas, porque que as vantagens não tem que ter em conta que não é só para aquele trabalhador, indiretamente aquela família te beneficiar, porque o trabalhador, quando ele saber que ele tem proteção social, que ele tem garantia, que ele tem medicamento, por exemplo, se ele doencer, ele tem acesso a medicamento mais facilitado, a hora que ele doencer, aquela entidade empregadora que tem necessidade de pagar um salário, porque ele sabe que a INPS paga o subsídio de doença, a hora que ele na situação de maternidade e INPS está a pagar aquela pessoa esse salário, portanto, indiretamente, próprio aquela entidade empregadora te beneficiar da inscrição na INPS, e não saber como pessoa, a hora que ele tem noção que seus direitos é respeitado no local de trabalho, ele engaja mais nesse trabalho. Que tem uma proibição de despedimento, nesse caso de quando, por exemplo, uma pessoa teve filhos, né, durante 3 meses, né, para receber aquele subsídio, sim. Que tem uma proibição de despedimento naquele período lá? Bom, esse licenciado não entra na área de direito de trabalho, né? Nesse caso, sim, INPS que te pode... Tem sim. Mas acho que... Tem sim, o que pode despedir para morrer tem filho, o que pode também que está grávida, para despedir ele sim, mas está acontecendo ali na Cabo Verde.
Sobre essa grávida já bota despedir o trabalho. Se você tem filho mesmo, e depois não tem um caso mais triste e grave na Boa Vista, onde que uma trabalhadora doméstica no hotel sucumbe de gravidez, onde que canto que toda luz é da na balde, menino morre, que ele coisa linda se morre que bem finda, mas acaba até para a cadeia. E para morrer sucumbe, para morrer, senão ele perde trabalho. Na fim, ele que fica punido para morrer, já que aquele menino morre, ele que penalizado. Só quem que tem conhecimento, não aquela coisa bem anda para frente, para morrer que sabia se segue que fica, te acompanha aquela pessoa com coisas de tribunal, nunca sabe morrer, mas é um caso que nem que tem tchau ano. Imagina. Há casos que acontecem também, os trabalhadores muitas vezes não querem que lhes façam um desconto para a NPS. Muitas vezes temos que explicar as vantagens que eles têm para estar inscrito em NPS, porque muitas vezes eles têm relutância a ter o desconto. Porque desconto é teu? Tem gente que dizer desconto sobre o trabalhador é 8%. Então não é... O trabalhador é 8%. Atualmente, em regra geral, não tem salário médio que é declarado pelo NPS, está à volta de salário mínimo, não? A diferença ele está até ligeiramente inferior ao salário mínimo. Tem casos então, nesse caso, sim, salário mínimo não tem 17 mil escudos, entidade empregadora, caso for 17 mil escudos, a entidade empregadora tem que pagar 2.550 escudos e o trabalhador tem que pagar 1.360 por mês. Ele está a totalizar 3.910 escudos. Portanto, o valor, uma pessoa que tem uma empregada doméstica, porque o trabalho prestado não tem que ter consciência que tem a obrigação de respeitar aquele direito de trabalhador e inscrever na Segurança Social, para além de que os outros direitos trabalhistas, como direito a fim de semana ou feriados. É possível declarar menos? Porque é possível. Eu ouvi histórias que, nesse caso ali, tem entendimento entre as duas partes, para se declarar menos, para se conta menos. Ali, que tem uma obrigatoriedade de... Essa prática que o senhor descreveu ali, ele é ilegal. Combinação, lá não está a ocorrer subdeclaração de salário. Tem casos desses? Tem casos desses? Tem sim. Tem noção que tem de existir. Nesse caso disso, não está para lá, que este trabalhador, porque é que sai prejudicado. Se nesse salário que ele está a receber, a entidade empregadora é obrigada a declarar aquele salário que ele está a receber efetivamente. Ok? E ele tem que respeitar aquele salário mínimo. Ok? E no caso de pessoas, conforme tinha dito anteriormente, pode ocorrer declaração de um valor inferior, naqueles casos que é trabalho não full time, mas sim por tempo parcial. Naquele caso, a pessoa trabalha 2 ou 3 vezes por semana, naquele caso assim, ele pode declarar um mínimo de 15 dias, é que deve ser consequentemente, o salário também tem que ser metade. O que a comunidade quer saber é que, no caso de trabalho a tempo inteiro, a obrigatoriedade é pagar salário mínimo. Salário mínimo, exatamente. No caso de trabalho a tempo inteiro, salário mínimo, e atualmente é 17 mil escudos, até ano passado era 15 mil escudos. Esse ano de sim iniciar que, portanto, salário mínimo estabelecido para esse ano é 17 mil escudos. Aquela percentagem tem que ser igual, ou ele pode ser reduzido na caso de trabalho doméstico, na caso de salário mínimo? Percentagem de desconto? Não. Percentagem de desconto instituído na lei para trabalho de serviço doméstico é 23%. Ele é inferior ao regime geral, trabalhadores por conta própria, que é 24,5%, somente porque não inclui a eventualidade que é subsídio de desemprego. Sim, é isso que me te dizer. Na caso de trabalho doméstico, essa percentagem que podia ser menor, e a LPS assumir aquele resto? Sr. Júlio Martins, pergunta. Ele sim, é uma questão que está a depender de... É uma medida de política. É uma medida de política Porque senão, em termos de longo prazo, pode ter problema de aumento de subsídio Exato. Tem práticas, não se vê noutros países onde é que tem possibilidade, o Estado, caso tenha situações que ele está a financiar ou ele está a subvencionar aquela diferença, ok?
daquele salário que a pessoa te receber, aquela diferença de contribuição, até aquele valor mínimo que é para pagar. Mais ainda, que lá, digamos assim, que também fazer futurologia ali, quem sabe no futuro ele pode ser um prático. Em nome de paz social, não é? Exatamente, em nome de paz social, mas não tem que ter consciência. E para evitar problemas futuros. E não tem que ter consciência que a proteção social gerida pelo INPS e proteção social obrigatória, ele tem uma característica que ele é contributivo. Tudo o que é medidas de política de caráter social, ou seja, de ação social, assistência social, mesmo complementando o regime obrigatório, que é uma responsabilidade do Estado, ele tinha que ser financiado a partir do orçamento do Estado. E não é que deve recair somente sobre o INPS, porque não sabia que não podia bem criar outro problema. Mas dizemos outra cheia de dinheiro. Opa, dinheiro, de facto existia esse... Dinheiro banda de INPS é coisa que não é problema. De facto existia essa crença ali, mas dinheiro está lá é para pagar pensões no futuro de mais de 125 mil segurado. E a INPS tem uma responsabilidade enorme com o futuro de um país e não tem que gerir com cautela, porque não poder, digamos assim, se não exceder, digamos assim, se não, a INPS começar a desviar de seu objetivo principal, ou seja, entrar para caminho de assistência ou ação social, lá um desvio desse caminho, podemos criar o problema para o futuro. E não saber que tem 125 mil pessoas que está a trabalhar, que está a descontar, não tem mais 10 mil pensionistas, não poder descapitalizar a INPS e bem criar um problema social ainda maior. Este sim já podia ser tema para a news está muito em silêncio. Neste momento o assunto não recai muito sobre a nossa atuação. A questão principal aqui, que eu penso, como ela tinha dito, há duas coisas que têm que ser feito com máxima de urgência. Um é informar o profissional doméstico, porque há muita falta de informação. O pessoal muitas vezes não conhece os seus direitos. E há outra questão que é a fiscalização. Não funciona. Por exemplo, quando há um conflito entre uma empresa e um trabalhador, a inspeção cai em cima e muitas vezes cai a matar mesmo. Cai em cima de quem? Cai em cima de quem? Do trabalhador ou da empresa? Quando acontece com um trabalhador doméstico, com a contratante, não acontece. Há dualidades de critérios. Muitas vezes, por exemplo, numa empresa, nós muitas vezes não conseguimos despedir por justa causa funcionários, por exemplo, que roubam. Muitas vezes não consegues despedir por justa causa. Uma pessoa rouba na sua empresa, tens que despedi-lo, mas és obrigado a pagar os direitos. Muitas vezes ninguém quer ter uma pessoa na sua empresa que rouba. E no nosso caso, às vezes é mais sensível. Porquê? Porque nós trabalhamos com empresas, nós trabalhamos com comércio, nós trabalhamos com residência de pessoas. Muitas vezes o que eu digo, a Lar Limpo não vende limpeza, nós vendemos confiança. O Sr. Marcelino sai da sua casa às 8 horas para ir trabalhar, há uma pessoa na casa dele o dia todo, ele não sabe o que é que acontece lá dentro. Então, ele tem que ter alguma confiança naquela entidade para deixar que isso aconteça. Há casos, por exemplo, que nós temos as chaves da residência. Então, nós temos que ter alguma sensibilidade ao contratar. Neste momento, por exemplo, nós temos muitos pedidos de serviços que não conseguimos cobrir por causa de mão de obra qualificada, pessoal responsável. O que é mão de obra qualificada? É experiência ou alguma formação? Muitas vezes falta formação. Por exemplo, há tempos fomos convidados por uma outra empresa que por acaso é do mesmo ramo, também atua na área de limpeza, por uma formação, mas o preço é completamente fora da realidade. A empresa não consegue pagar uma formação naqueles valores para todos os funcionários. E, para além de há falta de formação, mas há uma coisa que neste momento é generalizada em Cabo Verde. Há muita má vontade dos trabalhadores. O pessoal começa a trabalhar,
perfeitamente. Na primeira semana é um trabalhador excelente. Quando começa a ganhar vínculo com a empresa, começa a desleixar-se completamente do que é o seu serviço. Então daí não é falta de qualificação, é falta de querer, é falta de vontade. E muitas vezes não consegue despedir aquele funcionário que não presta um bom serviço. Muitas vezes as empresas perdem contratos porque tem um funcionário que não quer fazer o que ele é obrigado a fazer. Ali não tem duas realidades de convívio, não é? De um lado não tem trabalhador doméstico independente, do outro lado não tem trabalho doméstico através de uma empresa. E nós porque é que estamos a entrar muito estamos a ter muitos pedidos de serviço? Porque o pessoal já não consegue lidar com os conflitos com os trabalhadores domésticos. Eles também exigem, mas muitas vezes não justificam com o trabalho bem feito. Quando começam a ganhar, há trabalhadores domésticos que são excelentes, mas há uma grande parte que quando ganham confiança dos proprietários não fazem os serviços como deve ser. Há pessoas que já chegaram na nossa empresa que, por exemplo, esconderam a gravidez. Porquê? Porque muitas vezes eles pensam que não vão ser contratados porque estão grávidas. E nós não levamos isso em consideração. Basta, consegues fazer. Muitas vezes há casos na nossa empresa que já antecipamos a licença maternidade porque vimos que aquela pessoa já não estava a conseguir e a empresa suportou aquele salário enquanto a pessoa estava em casa. Mas e nesse caso mandam outra pessoa para trabalhar? Exatamente. Qual que é, Maria Gonçalves, qual que é melhor para Cabo Verde? Trabalhador independente ou aquele sistema, não? Ou trabalho doméstico através da empresa? Aquele sistema e a empresa às vezes que está muito jura para morrer. Por exemplo, não onde que essa fala acima está ganha confiança, que está fica a trabalhar, então discorda bastante para morrer. Então começa a trabalhar de um trabalho doméstico, em primeiro Tiago de bebê está cortado. Então pode trabalhar direito. Ali essa família que ganha confiança, sendo que saco vazio que está saqueiro. A boa como que está trabalhando, porque tem tudo coisa acima deve ser para conseguir um trabalho direito. Não, onde que às vezes não é este caso que eu disse. Eu disse que há casos que o pessoal tem todos os seus direitos. Todos os seus direitos são respeitados e mesmo assim não há casos desse. Eu sei que há. Há casos que, como eu disse, nós já tivemos vários conflitos com proprietários porque não queriam cumprir aquilo que era o seu dever como uma pessoa que trabalha. Neste caso, nós automaticamente rescindimos o contrato. Quando não é respeitado, é muito melhor trabalhar com uma empresa, prestar serviço numa residência do que trabalhar por conta própria. Porquê? Porque nós temos contratos com os proprietários. Então nós não admitimos que aquele contrato seja desrespeitado. Por exemplo, há casos que é caso real que já aconteceu com um cliente, com uma antiga cliente nosso. Nós fazemos limpezas de tapetes. E uma pessoa, se contratar uma empregada através da Lar Limpo, se ela quer que lave aquele tapete, é um serviço extra. Nós cobramos por isso. Há casos que a funcionária veio e disse que a senhora a colocou de joelhos a limpar o tapete com uma escova. Nós automaticamente rescindimos aquele contrato, porque não admitimos uma coisa dessa. Por exemplo, eu muitas vezes faço trabalhos, porque nós fazemos muitos tipos de serviço. Muitas vezes há trabalhos que eu já fiz. Neste momento eu faço menos, mas no início da empresa eu fiz muitos. O que é que acontece? O que eu não aceito que uma cliente me põe a fazer, eu não aceito que ela faça com um funcionário nosso. O que é que acontece? Muitas vezes também, que já aconteceu no passado, que neste momento é mais difícil porque temos um contrato mais rígido. Uma proprietária contrata uma empregada através da Lar Limpo. Quando a empregada começa a trabalhar, ela diz, por exemplo, nós, a nossa empresa, há muito tempo há mais de 4 anos que nunca pagamos o salário mínimo. Sempre pagamos mais do que salário mínimo. Porquê? Porque o serviço de limpar uma casa não é igual a limpar um escritório. Por isso nós nunca pagamos o salário mínimo. Por exemplo, neste momento na Lar Limpo, ninguém ganha menos que 18 mil escudos. Ninguém.
quando o salário era 15 mil escudos, ninguém ganhava 15 mil escudos. Já estávamos no 17 mil, a pagar 17 mil. O que é que acontece? Eu coloco uma empregada numa residência tal. Ela fala com a pessoa e diz: quando é que a empresa te paga? A empresa te paga 18 mil. Vem trabalhar direto comigo, eu te dou 19. Acontece várias vezes. É uma questão de mentalidade. Por exemplo, as vantagens que uma empresa dá, uma trabalhadora independente não consegue. Se ela estiver doente, ela não tem como ir trabalhar. Mas caso nós é que prestamos aquele serviço, automaticamente ela é substituída por uma outra pessoa. A proprietária nunca vai ficar sem um serviço, a não ser que há casos, que há dias que estamos mais apertados. Se acontecer de repente, não conseguimos substituir. Acontece isso também. Mas, por exemplo, se for avisado com antecedência, na maioria das vezes nós conseguimos substituir. Por exemplo, ela é uma senhora, uma casa tem vidros que necessita de uma logística específica para limpar. Nós não colocamos aquela senhora a subir uma escada, por exemplo. Nós mandamos um outro profissional da nossa empresa para fazer aquele serviço. Então é muito mais vantajoso, tanto para o proprietário, apesar de pagar mais, e é muito mais vantajoso para uma pessoa independente trabalhar com uma empresa do que trabalhar diretamente com por exemplo, há casos que a pessoa pede serviço 3 vezes por semana. Neste caso, nunca uma pessoa vai trabalhar sozinha, é sempre em dupla. É sempre em dupla. Ali é caso para pergunta qual que é o futuro melhor, se é trabalho independente ou se é empresarialização do sector. Não, eles têm que coagir, tem que ter trabalhadores independentes, tem que ter uma empresa. Mas o que é que acontece aqui? Se aparecerem mais empresas, por exemplo, neste momento no ramo doméstico, eu acredito que há mercado para mais empresas. Mas muitas vezes o pessoal não quer entrar neste ramo. Eu várias vezes já pensei em desistir deste ramo. Porquê? Porque é muito conflituoso. Exige uma dinâmica empresarial muito forte. Nós temos praticamente todos os dias temos coisas a resolver. Porquê? Porque uma pessoa já não entende com a pessoa, e muitas vezes o pessoal, neste momento, o perfil do trabalhador doméstico está a mudar. Por exemplo, a minha mãe, antes de emigrar, foi trabalhadora doméstica, mas a minha mãe estudou até 3ª ou 4ª classe. Neste momento há trabalhadores domésticos que são licenciados, que já fizeram o 12º, que têm formação em outras áreas, estão a trabalhar neste ramo porque não conseguem emprego na área deles. Então, muitas vezes, o pessoal tem mais conhecimento, não admitem certos comportamentos. Então, daí começam a nascer alguns conflitos. Porquê? Porque tem uma mentalidade aqui em Cabo Verde que o trabalhador doméstico é tipo um escravo de contrato assinado, digamos assim. Ele muitas vezes faz trabalhos desumanos, mas é remunerado com aquele mínimo. E tem muito dessa mentalidade. Não, o que ela falou há pouco, não aceitam erros. Por exemplo, eu tenho um contrato com o Sr. Vera Cruz, por exemplo. Uma funcionária minha quebra um copo. Nós somos obrigados a pagar aquele copo. Muitas vezes há casos que a pessoa diz: não, é um acidente, não obrigam a pagar. Mas se eles exigirem, nós pagamos. Mas nós só descontamos a funcionária se for por incúria. Se for um acidente, não temos como tirar no salário dele. E mesmo quando, por exemplo, quando acontece repetitivamente, vemos que uma pessoa talvez não está a ter a atenção devida. O que é que fazemos? Eu digo: vamos dividir aquele custo. Não é porque nós queremos contar, por exemplo, para cortar aquele ciclo, para ele ter mais atenção no que está a fazer, para não repetir várias vezes. Por exemplo, há casos também que quando começamos serviço numa residência dizemos à proprietária: não coloca muita pressão, seja mais leve, seja mais cria condições para trabalhar em família, digamos assim.
é uma pessoa que está dentro da sua casa, muitas vezes não estão presente. Então, se começarem a tratar de uma forma menos boa, o pessoal começa a ter comportamentos também menos bons. E não consegues trabalhar com uma pessoa que estão sempre em um conflito. Eu não vou querer ter uma pessoa dentro da minha casa que está sempre a discutir comigo. Ninguém vai querer isso. Não é bom para mim, não será bom para o dono da casa, não será bom para a empresa, então não compensa. Tem casos de trabalhadores domésticos que trabalham na empresa que estão na associação? Tem sim, associações e sindicato, que é por isso que me está falando... Que é o nome de sindicato? Sindicar. A sindicar. Por isso que me está falando, põe a experiência própria para aquele que não está na sociedade. Nunca também trabalha na empresa de que trabalha numa casa de alguém. Para morar primeiro na empresa, Cadibe paga salário mínimo, na maioria paga só salário mínimo. Na lei, Cadibe paga. Para morar salário mínimo, é mínimo do mínimo. É que a questão está trabalha numa casa. Já é aquilo que poderia pagar, não. Se é uma casa formada para várias famílias, para uma casa duplex, porque está trabalhando para salário mínimo. E também na empresa, não está tendo denúncia, sempre trabalhador se reclama, esta falta um dia descontado doce. Esta passa para... Que tipo de empresa? Está fala de que as empresas privadas que fazem trabalho doméstico? Sim, trabalhadoras trabalham, denúncia sempre em primeiro se pagar salário mínimo, que é justo na lei, em segundo se falta um dia se descontado doce. Agora 12 igual para moda. Que ela já sou que saiba é onde que trabalhador doméstico sofre. E também horas que busca trabalha para... Connosco eu garanto que não acontece. Nós muitas vezes nem descontamos as faltas. É que ela sempre não sei salário mínimo, eu não sei para que tipo de trabalhador terá, mas o governo fala mínimo do mínimo para moda e ainda existem pessoas que nem aquele mínimo é que se está a pagar. Mas há uma questão também importante, que é, por exemplo, nós quando a Lar Limpo nasceu, quando a Lar Limpo nasceu e os preços já estavam a ser praticados no mercado. Nós neste momento, por exemplo, estamos a tentar aumentar o preço do serviço. Porquê? Para conseguir pagar mais aos funcionários. Mas muitas vezes o que é que acontece? Já tem um preço praticamente estipulado no mercado que muitas vezes não consegue ultrapassar aquela barreira. Por isso que neste momento nós não trabalhamos com qualquer exigência, por causa do orçamento dos serviços. Há pessoas que não aceitam pagar mais. Nós não... E também, às vezes, vou estar a falar assim, arranjar um trabalhador doméstico de confiança, direito, e a nós que não pediram, não consta que a família ser perfeito, sendo sabendo, mas que existe nenhuma família perfeita. A mim sempre há quem falar assim, arranjar um empregado de confiança, que já falar de tudo, que ele que cata mexe, que tudo que as coisas falam assim, e aí nós também aquele tipo de empregadores. Aí nós também se respeita tudo aquilo que está na lei. Nós que rouba também empregado, que hoje em dia um falam assim, rouba como assim? Rouba como assim? Ou que toma hora mal nesse trabalho, ou que busca para galinha e pesca por direito, horas que busca ele de descanso, se ele que for férias do ano, ela já está para, se concentra. Pode me ter gente para arranjar um bom alguém, mas tem que saber se aquele empregador também é bom família, que aquela pessoa está a tomar conta dele, sabendo que às vezes não está trabalhando na casa, não está de empregadores com filho drogado. Marido que não sabe lidar com um filho drogado, nunca tem nenhum tipo de formação. Marido drogado, marido que não está fazendo, a não nomear aquele trabalho para não sobrevive, porque te chega para larga de qualquer maneira. Sim, há casos... É situação complicada. Já aconteceu o caso connosco, por exemplo, de uma família que tinha uma criança com autismo. Nós não aceitamos aquele serviço porque não tinha garantia que a pessoa ia saber lidar com aquela criança. Então, não aceitamos o serviço. Há muitos casos particulares. Há muitos casos particulares. Mas neste momento, do que eu sei do mercado, do que eu tenho andado a estudar, há duas situações que são fundamentais neste momento. É quem contrata os trabalhadores domésticos querer contratar dentro da lei. Há também uma pessoa querer trabalhar a cumprir os seus deveres. Se essas duas partes estiverem ligadas, as coisas funcionam.
Por exemplo, há casos, há pessoas que não se entendem, não é porque eu sou má pessoa ou ela é má pessoa. Há casos já temos funcionários que trabalham numa casa, é só elogios. A mesma pessoa vai para uma outra casa, a pessoa diz, eu não quero essa pessoa. Acontece, há coisas que acontecem. O que é que ao meu ver, o que é que acontece? Os trabalhadores domésticos não são vistos como trabalhadores iguais aos outros. O tratamento, por exemplo, se eu for um canalizador, for fazer um serviço numa casa, não sou tratado da mesma forma que uma pessoa vai fazer limpeza. Há esta mentalidade aqui em Cabo Verde. Já há pessoas, há pessoas que pedem serviço. Havia uma pessoa, ela me disse, eu preciso de uma pessoa, mas no sábado ela tinha que ficar até às 5 porque eu tenho que fazer as compras no mercado. Quando eu regressar do mercado, ela tinha que cuidar da compra antes de ir embora. Mas eu disse, nós não trabalhamos até às 5 aos sábados trabalhamos meio período, não temos como colocar a pessoa a trabalhar. A resposta da senhora, sabes o que é que foi? Vocês nessa empresa têm muito mimimi. Muito mimimi? Exatamente. Então há coisas que nós neste momento já não lidamos para evitar conflitos. Há muitas coisas que... Por isso que a mim está falando que está a fazer o guia de trabalhador. Não deve prestar bem atenção. Por exemplo, se na parte de... Na parte de falando costura está a fazer parte do trabalho doméstico. Agora costura está a fazer parte, nos imagina, tem um costureiro. Mesmo que se fala não, é para que os pequenos e médios se prega um botão e que chega prega. Aquela pessoa tem que ter noção moda que está fazendo. E se é que foi capacitado, que sabe a moda, mas que está para costura no trabalho doméstico, sendo que um trabalhador doméstico nunca que prega um botão, mas que dá para pôr ele em cima deve ser. A mim está não deve elaborar uma coisa de direito. É por isso que quem está a pergunta, o que é especialização, o que é formação? Para ter carteira profissional é preciso ter alguma formação, algum curso profissional, mesmo que seja de 1 mês ou 3 meses? Sim, se for uma capacitação. Por exemplo, a meu ver, deviam separar algumas coisas, mas também tem uma outra questão. Temos que ver o salário médio em Cabo Verde. Eu não tenho como contratar uma pessoa só para limpeza, outra só para cozinhar. Temos que ter um equilíbrio. O que falta neste momento é o equilíbrio. Por exemplo, há uma questão que poderia melhorar esse sem ter que contratar mais que uma pessoa. Por exemplo, tem cronogramas de serviço. Segunda-feira, fazes isso. Terça-feira, faz isso. O que é que muitas vezes acontece? O pessoal age conforme estado de espírito. Por exemplo, hoje ela já limpou a casa toda, ela quer porque quer que ela passe a ferro hoje. É muita coisa, mas eu também sei que não é possível, que são muitas poucas pessoas em Cabo Verde que conseguem pagar uma pessoa para limpar a casa, pagar uma outra pessoa só para passar a ferro, não consegue suportar também aquelas despesas. É complicado. Por exemplo, há casos, nós temos um cliente, por acaso é um daqueles clientes que já tem mais tempo connosco. Ele tem duas empregadas, uma que é para cuidar uma é só cuidadora da mãe dele. Nós de 3 em 3 meses vamos na casa dele para fazer uma limpeza a fundo. Por quê? Porque ele tem noção que a casa dele é muito grande, que a pessoa não consegue manter aquele limpo porque é desumano. Mas há pessoas que não têm essa noção. Eles querem porque querem que a casa fique limpo. No caso que ela diz, consegues limpar um duplex de 3 quartos num dia para a limpeza ficar perfeito? Não consegues. Tens que ter um cronograma de serviço. Na segunda-feira limpas a parte de cima. Na terça-feira limpas a parte de baixo. E tem uma outra questão também, que é casos que acontecem. O pessoal não educa os filhos para respeitarem as empregadas. Acontece.
inúmeras vezes. Há pessoas, nós já temos funcionários bons que já admitiram porque não querem estar numa casa por causa do comportamento dos filhos, do comportamento do marido. Há casos que o marido... Há casos que... Assédio? Assédio acontece. Há casos que o marido também diz: eu já não vou colocar nenhuma empregada aqui porque a minha mulher não deixa em paz, não deixa as pessoas trabalharem. Há muitos casos, mas isso também acontece numa instituição. Nós limpamos instituições também que há pessoas que têm mais exigência do que outros. Há casos que, por exemplo, já tive numa empresa que uma pessoa estava a obrigar que a trabalhadora abra a garrafa dela, que ela tinha chá, para trocar. Eu disse: não faças isso, não podes abrir uma garrafa de uma pessoa e se ela te acusar de colocar alguma coisa na água dele. Há coisas que nós temos que ter algum bom senso. Acho que muitas vezes falta bom senso. Temos que ter algum bom senso para perceber. Há coisas, por exemplo, eu podia pagar 17 mil escudos. Nós não estamos numa condições melhor que as outras empresas para pagar mais. Mas nós queremos ter um serviço com uma qualidade superior. Eu não quero ter uma pessoa que hoje ele vem a trabalhar na segunda-feira porque já descansou no domingo, na terça-feira, para não ter a mesma qualidade de serviço porque está exausta. Porque é a empresa que fica a perder. O que é que muitas vezes acontece? O pessoal, quem contrata, esquece que não podes querer só ter trabalhadores, tens um humano ali. Essa ideia de cronograma de serviço é bom? Ideia que é muito bom, mas às vezes não começa a tentar adaptar mais, principalmente... Por exemplo, segunda-feira está a fazer tal coisa, terça-feira tal, para fazer tudo coisa ao mesmo tempo num dia. Ideia para empregador flow, às vezes está flow de sel. A bota me botatini de boa, por isso que tem aquela comunicação. Para morar meu político falando, segunda-feira, para limpar aquele parede ou janela. A mim também, se hoje é uma outra forma de fazer, botar aceitável, hoje não começa para quartos, roupa, e depois outro dia aquele janela. Tem que ter aquela comunicação, que não deve valorizar o companheiro, respeita o companheiro, para não poder ter um trabalho mais saudável. Para modo, se empregador te exigiu, que te ouviu. Então, quer dizer, você está de acordo com esse cronograma, só que feito em conjugação com tudo as partes, não é? Sim, tem que ser tudo as partes, mas se não houve tudo as partes, que também direito de continuar aquele conflito. Para modo, mim, tinha a minha trabalhadora doméstica, também está com o ritmo, a minha dever de ouvir o ritmo, mas sim, hoje a minha questão é muito favorável. Então, tenta falar com possibilizadamente, se não pode mudar de uma outra forma, se está ficou sabe. E ali, eu boto meu todo, a ser bom, menos está contínua também. Com nós irmãos, tem que organizar, fazer uma organização para fazer um trabalho. Agora também para não pegar naquele outro aspecto sobre que está pode pagar 2, 3 e trabalhadores num casa para pôr cada um para uma coisa. Só que não tem que levar em consideração. Dentro de um casamento, você pode pôr cada trabalhador para pôr, você pode, mas não tem que levar em conta. Mas que nunca se pode uma coisa, mas nunca deve pôr outro para fazer ele também trabalho escravo. Para modo, se me gosta que não pôr o salário de 7 mil escudos, tem o empregador que fala assim: não nunca subir uma hora que não te arranhou-se. A mim está disponível, se pode mudar aqui, me encarado. Sim, vou ganhar. Assim, e depois não tem que, essa fala assim: se alguém é pensionista, salário é baixo. Se você pode, que você pode. Empresa também, que você pode, fecha a porta. Que pode alguém lá para trabalhar, que você pode dar aquelas condições que tem, que deve ter, que está na lei. Nunca que não faz aquela. Para morrer, minha empregada doméstica. Não tenho vontade de chegar a casa, engatar da minha casa, vem organizar, vem tornar a fazer. Para morrer, que põe aquela pessoa lá para fazer ele pronto. Para morrer, nunca pode pagar, nunca pode pôr lá mais flor. É nesta questão que eu disse que é muito mais fácil ter um cronograma de serviço. Por exemplo, é o que eu disse, temos que ter um equilíbrio. Eu preciso sair de casa, eu preciso trabalhar. A minha casa também precisa estar organizada, porque eu tenho filhos, há pessoas que têm pais idosos em casa, não conseguem viver sem ter uma empregada.
mas nós também temos que ter uma sensibilidade também para ver que trabalhadores domésticos corresponde a uma percentagem razoável de trabalhadores. Se toda a gente disser... Qual é que é o número de registro, Marcelino? É 20 mil, não é? Do quê? Trabalhadores domésticos. 12 mil. 12 mil. Cerca de 12 mil. Estimativa é Sim, 12 mas mil. isto, a percentagem de pessoal que está inscrito no INPS é muito abaixo do pessoal que realmente trabalha no ramo. Há muito mais. Qual é que é a estratégia de INPS para aumentar esse percentagem? Atualmente a INPS tem um programa que é um objetivo, que é o objetivo principal da INPS, que é extensão de cobertura, não? De proteção social. E ele te materializa através de um projeto de extensão de cobertura. De estratégia, ele inclui uma série de estratégias, nomeadamente, primeiramente, a sensibilização. Hélio dizer que tem entidades patronais e mesmo trabalhadores que a consciência seja direitos e deveres. Exatamente. Primeiro, por isso que a INPS tem noção, e aliás, quase tudo te apontar que tem um déficit de informação, ok? Portanto, a INPS está posta primeiro na sensibilização. Mas esse programa já começar? Sim. Ele tem de correr na INPS. Tem um certo estratégia. Depois, agora, dentro da estratégia, nós temos algumas ações que nós debatemos, nomeadamente trabalhar entidades que têm responsabilidade ou que têm próximo dos trabalhadores, por exemplo, através de associações de trabalhadores domésticos, para poder criar aquela proximidade, porque foi feito um inquérito, daqueles aspectos que foi frisado no inquérito, que é pessoas moda têm receio de aproximar de INPS. Que ele assim não queria ultrapassar, não queria... Mas se a associação tiver possibilidade de ter mais membros e mobilizar mais pessoas para a INPS, é bom, não é? Ali a INPS podia ser uma entidade patrocinadora da expansão da associação. Exatamente. Ele assim é uma linha... Antônio, aproveita. De estratégia que a INPS... Senhora já sabia, não a falar... Não está a falar sobre aquele que até porque às vezes na brincadeira antes você está falando na garantia, então você assim, eu tenho que estar compensando para moda, você está trazendo alguém para vencer inscrito. E a NPS também. Então sensibiliza mais. Se não influenciou, já não tem aquele problema na bediça lá. E sensibilização às vezes que estava a ser bem passado para moda. Nunca tem tudo coisa bem garantido no futuro, já nunca estava fica se tá corre transpor, não creio, não tem uma coisa direito, não tá coisa, mas mesmo assim que nunca tem aquela reforma bem garantido, então sensibiliza trabalhador assim e não tem que ser inscrito para moda, não tá doença às vezes antes não chega bediça. Se não fica incapacitado, de qualquer maneira, é mais melhor do que está inscrito para nunca ter nada. Exatamente. Agora, só que aquela que está falando, não me mais sensibilização, divulgação, de fazer com que alguém vai NPS. Se eu não nota, mas são coisas que está muito dura, não tem uma forma de não chamar alguém para bem. Para morrer, se não faz uma boa sensibilização, em vez de não chegar no falar empregador e não falar trabalhador sim e você tem que pagar por parte de INPS, não, começa a papel de vantagem. Eu pode coisa para morte logo você chega a falar assim e você tem que pagar militar escuro para você ser inscrito na INPS que eles contou para me pagar então por aquele outro. A minha agora naquele salarinho, eu vou falar, eu tenho que pagar militar, que eu hoje com o meu valor de um saco de arroz, ou metade de saco de arroz, mas que não está muito bem. E logo que não está nega, mas não deve fazer mais divulgação, mais sensibilização, para que pessoas sejam inscritas na NPS para morrer. Vantagem de nos estar com mais garantia na nossa saúde e na mais coisas que não tem que ser beneficiado. No tempo que termina, né, ali quase meio-dia, agradecimentos a todos, ao diretor do INPS, Marcelino Monteiro,
diretor de Gabinete de Estudos Estratégicos Atuariais. Há muita coisa que eu gostaria de perguntar, mas este não é o momento, não é? Fica para a próxima. Fica para a próxima. Estudos Estratégicos Atuariais e Relações Internacionais do INPS, Maria Gonçalves, presidente da Associação de Trabalhadores Domésticos, e Hélio Vaz, da empresa Lar Limpo. Eu fiquei a saber muita coisa que eu desconhecia e eu estou convencido que o Marcelino também, não é? Agradecimentos a todos. Raio X regressa no próximo sábado, mas não se esqueça que temos encontro marcado segunda-feira às 7 da matina no primeiro jornal. Bom fim de semana. Raio X. Debate semanal. Ponto por ponto, esmiuçamos os temas na ordem do dia. Sábados às 10h15 na RCV. Participe e amplie a pluralidade de pontos de vista.